Muito boa noite. Ponto e contraponto. E o entrevistado de hoje é absolutamente especial, que viveu um drama nos últimos 6 meses, sendo sacado da administração estadual para a qual foi eleito em 2018, por conta de 2 pedidos de impeachment. Carlos Moisés da Silva, que inclusive hoje à tarde já fez a primeira reunião do colegiado e foi do centro administrativo que veio aos estúdios para a primeira entrevista depois de retornar ao comando do governo do Estado. Governador, satisfação tê-lo aqui, meus cumprimentos, certamente mais aliviado. Eu lhe perguntaria o seguinte: qual a lição que tirou desse período de 6 meses em que foi retirado da administração estadual em 2 oportunidades? Muito boa noite. Boa noite, Prisco. Obrigado pela oportunidade. A lição, eu penso que não só o governador Moisés, mas todo o Estado de Santa Catarina, os entes públicos, devem aprender com esse processo, um processo que, como eu dizia há pouco para você, não teve justa causa para ser iniciado, não deveria ter sido iniciado. Eu costumo dizer que não se fez nem justiça. Na verdade, a justiça, de fato, teria sido não se abrir esse processo. O que se fez foi corrigir um erro. Santa Catarina não merecia esse tipo de tratamento, em plena pandemia, inclusive, com absoluta isenção do governador em todos esses atos, absoluta materialidade, né, dos fatos que estão sendo prontos, inclusive, para apontar seus autores, responsabilização no plano da esfera judicial aqui do Estado de Santa Catarina. Então, se misturou assuntos, né, e 2 processos de impeachment. Quando uma vez iniciados, eles não têm de fato controle nem de um poder nem de outro, nem do legislativo, nem do judiciário. Você nunca sabe o resultado. Então, esse é o tipo de ação que tem que ser tomada com muita responsabilidade. O processo de impeachment, ele também, para a democracia, ele é fundamental. Quando, de fato, um gestor público erra, quando ele não está em condições de continuar a exercer o cargo, o munus público que ele foi colocado. O que a gente viu aqui foi algo absolutamente fora do normal e sem precedentes. Agora, lá em junho do ano passado, portanto, há 10 meses atrás, 11 meses, quando, no intervalo de 2 semanas, o presidente da época, Júlio Garcia, abriu 2 pedidos de impeachment contra Carlos Moisés, ficou muito claro, a Assembleia queria assumir o governo. O senhor absorveu essa situação? Eu me resignei, desde quando começamos a sofrer com essas ações, a olhar para frente, porque o lugar em que eu estou, colocado aqui por mais de 71% dos catarinenses que conhecem o seu governador, sabem da minha integridade, eu não tenho tempo para lamentar, eu tenho que olhar para frente, eu tenho tempo de gestão para fazer as entregas que nós saneamos o Estado até aqui, temos muita coisa boa para entregar para os catarinenses. Então, eu tomei uma decisão, eu não vou me amargurar, como tenho dito, vou olhar para frente e vou terminar o mandato da forma com que o cidadão quer que o homem público se comporte, sem brigas, sem contratempos, efetivamente prestando o serviço público ao cidadão catarinense. Então, eu consigo assimilar nesse sentido. Acho que não foi justo, mas, ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar. Agora, governador, eu gostaria de saber o seguinte: no primeiro pedido de impeachment, apenas um desembargador não votou com Carlos Moisés. Já no segundo, os 5 foram contra. Qual a explicação para essa mudança? Eu penso tanto que no judiciário quanto no legislativo. Esse processo teve um julgamento político, de fato, né? Não foi efetivamente técnico por parte daqueles que entendem trazer culpabilidade para o governador na medida... Nem entre os magistrados. Exatamente, daqueles que entendem culpabilidade, uma vez que está amplamente provado, né, que tanto no primeiro processo quanto neste segundo, o governador está absolutamente isento das responsabilidades e adotou as medidas que precisava adotar quando tomou ciência do problema. Então, eu resumo dizendo que foi um julgamento político. Muito bem. Ficou apenas 2 meses e meio fora da administração estadual, nas 2 interinidades da vice-governadora. Agora, eu lhe pergunto, preocupado com a CPI da Covid no Senado, se eventualmente Santa Catarina poderá voltar à baila nessa situação dos respiradores? Absolutamente não. Eu entendo que tudo que havia de se fazer em relação
inclusive com manifestação já da Procuradoria-Geral da República, não é? O que se devia ter feito, se fez, que é agora procurar seguir esses valores, como eu determinei assim que tomei ciência, né, e conseguimos resgatar 14 milhões que já estão separados para o governo, e vamos, inclusive, buscar o restante desse dano que foi causado ao erário, né, vamos restituir. Só que autorias, enfim, responsabilidades já estão apontadas em investigações locais. Isso, inclusive, a subida do processo ao STJ acabou até trazendo um pouco de morosidade para o andamento e para o esclarecimento dos fatos em Santa Catarina. Com a descida do processo como foi, saindo, arquivando no STJ, aqui os órgãos de controle poderão agora efetivamente mostrar e indicar as conclusões que chegaram. O governador está vindo de uma reunião do colegiado, a primeira depois do retorno. Qual foi a pauta? Nós reunimos os nossos secretários para a gente poder entender já de primeira mão o que eles encontraram, na medida em que tiveram acesso a algumas informações, outros ainda não conseguiram, até por ser um final de semana, enfim, mas já trouxemos ali, reunimos algumas informações, especialmente na condição da saúde, deliberamos sobre entregas que nós já estávamos fazendo para os catarinenses e com afastamento a gente não conseguiu realizar, então reunimos essas várias entregas que nós vamos fazer, seja na infraestrutura, na educação, na saúde, e também estabelecemos algumas prioridades, não é? Eu fiz um apelo ali, inclusive, para que a gente marcasse data já para a próxima semana para estar revisando a nossa política hospitalar catarinense, incluir pequenos hospitais. Nós ficaram aí alguns pequenos hospitais de fora, então já dei esse encaminhamento. E a marca do nosso governo, que é uma marca municipalista, tem vários prefeitos que nos pediram convênios, pediram obras, pediram rodovias, que eu quero acelerar agora, nesse momento que nós perdemos tempo, né, acelerar o governo para fazer efetivamente as entregas para os municípios. Só uma informação, acabei esquecendo no começo, portal SCC10, também integrado nessa entrevista com o governador Carlos Moisés. Muito bem. Governador, retornaram todos os secretários, todos, sem exceção. Agora, coincidentemente, na saúde, que a área afeta a pandemia, estava à frente da pasta alguém que o próprio Carlos Moisés já havia convidado, e ela tinha declinado lá atrás, a deputada federal Carmen Zanotto. Chegou a examinar a possibilidade de mantê-la? Não, aquela ocasião era uma outra situação. A pasta estava com um interino, que era o secretário André, ele era adjunto, estava respondendo interinamente, ciente do movimento, quando foi feito o convite. Hoje a situação é outra. Ele saiu da interinidade, está enfrentando desde o início conosco essa pandemia e a gente entende que pelo resultado do trabalho do secretário André, ele deve ser mantido na pasta. Essa é a questão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Daniela Rainer. A relação entre o titular e a vice já não era boa. Depois dessa interinidade, ou principalmente dessa segunda, onde mudou metade do governo, e agiu e trabalhou duramente, firmemente, para a sua cassação. Essa relação hoje está zerada, né? A relação deve ser institucional, de fato, né? Como ela cumpriu o seu papel constitucional de assumir o governo enquanto o governador está afastado, retomando o papel. Eu sempre tive muita autonomia nas minhas decisões, é óbvio que sempre divido com o meu colegiado, mas sempre a última palavra tem sido do governador. A gente consegue separar as influências, sejam elas políticas, enfim, para tomar as melhores decisões para o Estado de Santa Catarina, para o cidadão. Então, a gente sempre filtra, né, os pedidos, os pleitos, e decide de forma colegiada. E assim eu vou continuar fazendo. E é assim que o governo já fazia, porque este cargo é um cargo de mera expectativa. Naturalmente, a vice-governadora não participou da reunião do colegiado de hoje. Não participou. E não será convidada para as próximas reuniões? Não era padrão, né? Já participou de algumas, deixou de participar, enfim, mas isso não é impeditivo. Precisando ir para o exterior, precisando se licenciar em férias, como é que vai ser isso? Olha, é natural. Ou não tem mais férias agora até final do ano que vem? Eu não sei se consigo tirar férias porque, na verdade, nós vamos correr muito. Nós saneamos o Estado por isso. Você sabe muito bem disso, né? E você tem sido um dos jornalistas mais retos em relação à análise desse cenário político ao qual sofreu o nosso governo. Eu tenho acompanhado o seu trabalho aqui, quero lhe parabenizar pela franqueza, pela honestidade nas suas falas, né?
e você tem decifrado realmente esse cenário político. E o que eu preciso fazer agora é acelerar as entregas. É muito triste nós sanearmos o Estado, nós rompemos todos aqueles contratos que eram lesivos ao poder público, que jogavam dinheiro no ralo. São mais de R$500 bilhão que nós vamos economizar todos os anos só na revisão de contratos. Agora, tem dinheiro em caixa, nós precisamos correr para fazer essas entregas. Nós não podemos deixar passar o tempo e não conseguir realizar. Agora, governador, Daniela Rainer, acho que foi na quarta-feira, ela vetou aquele projeto aprovado na Assembleia, onde até 350 milhões de recursos estaduais poderiam bancar rodovias federais 470, 280 e 163 no Oeste. Como é que vai ser agora? O governador vai trabalhar para que na Assembleia esse veto seja derrubado? Perfeitamente. Nós vamos construir com os deputados, né, na Assembleia Legislativa, orientando nesse sentido, pedindo o apoio da Assembleia para que esse veto seja derrubado, porque eu entendo que a posição desse veto ela foi um equívoco. Então, a gente pode consertar isso para que, de fato, possa haver, pelo menos, a autorização desse investimento. Nós, obviamente, que isso só vai ocorrer, esses investimentos, se a gente, de fato, verificar que os investimentos vão ser colocados nas rodovias. Nós queremos terminar essas obras, porque os catarinenses que vivem nessas regiões sofrem muito também com essas obras federais. E antes do seu afastamento, esse segundo já viabilizava a questão do auxílio emergencial, que a vice-governadora também colocou para frente. Exatamente. Houve uma medida provisória, nós também temos uma discussão para os empresários, né, para o auxílio aos empresários, são 250 milhões que eu lancei assim, um pouquinho antes de ser afastado, e que vai gerar aí, vai circular dinheiro no mercado da ordem de mais de 1 bilhão, 1,5 bilhão de reais. E esse segundo auxílio, que a gente já estava gestando também, nós temos que ver a eficácia, se não é inócua, essa medida provisória, uma vez que ela afasta as pessoas que recebem qualquer auxílio federal e que é a sua ampla maioria, então talvez a gente não tenha efetividade. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos logo em seguida, falando da relação de Carlos Moisés com Jair Bolsonaro, como é que vai ser a convivência com a Assembleia Legislativa e tantos outros assuntos. Até já. Muito bem. Carlos Moisés da Silva, governador de Santa Catarina, hoje no Ponto e Contraponto. Governador, no início da sua gestão, dificuldade no relacionamento com a Assembleia, mas ali, depois do primeiro pedido de impeachment, a coisa fluiu melhor, hoje a relação é bem proveitosa. Acredita que nesse ano e meio, um pouquinho mais de ano e meio, que ainda tem pela frente, os projetos que estão pendentes a serem encaminhados serão bem acolhidos? Eu acredito que sim, por isso que nós estamos construindo essa base na Assembleia para que nos dê governabilidade, para que dê sustentação ao governo nos seus projetos, que são projetos de interesse dos catarinenses. Então, é importantíssimo, né, termos essa base de apoio na Assembleia Legislativa. Isso vai nos dar condição de terminar o mandato, fazendo as entregas necessárias, aprovando os projetos, revisando
melhorando, né? Melhorando com a própria Assembleia Legislativa. José Milton volta à liderança? Volta. Nosso deputado é o líder, continua sendo o nosso líder no governo. Perfeito. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, uma situação que preocupa toda a sociedade, inclusive o setor produtivo e o próprio governador, a questão da reforma da Previdência. São quase 5 bilhões de rombo anual. Aquele projeto enviado pelo governador no ano passado, ele foi completamente mutilado pelo relator Maurício Scudilarch. Como é que vai ser agora? Vão discutir antes de encaminhar com os parlamentares, mas a ideia é enviar logo, é priorizar esse assunto? Como é que está? Perfeitamente, por isso que eu acho que você colocou a questão central. Nós vamos discutir com as lideranças partidárias, vamos chamar, vamos mostrar o que tem no projeto, vamos maturar a ideia para que ele não sofra alterações que inviabilizem. O projeto ele tem que ficar melhor do que o que nós temos hoje. Nós fizemos uma reforma na nossa Previdência aqui no Estado, a última foi em 2015, né, que começou então, mudamos as alíquotas, enfim, fizemos algumas alterações. Agora, o que o governo vai fazer é conversar e dialogar com o parlamento para quando esse projeto der entrada na casa, a questão já esteja sanada e a gente possa aprová-lo ainda esse ano. Eu pretendo a pergunta era essa, para esse ano? Para este ano, exatamente. Nós temos pressa disso e, obviamente, que esse transtorno sofrido acabou alterando a nossa agenda, mas já era para ele ter aportado na Assembleia Legislativa. Reforma administrativa? Na verdade, a gente vai propor aos parlamentares algumas alterações, alguns ajustes que são necessários hoje para que o governo funcione. É claro que depois de um tempo, depois de um enxugamento da máquina que nós fizemos, a gente percebe que algumas posições ainda estão redundantes, a gente pode suprimir ou realocar posições, considerando que este ano nós não podemos ter aumento de despesa por conta da lei federal, que passou os auxílios para o Estado. Então, nós vamos projetar mudanças para esse ano que não impactem, de fato, em aumento de despesa, mas que vão ajustar fluxos, né, programas dentro do governo. Outros projetos que vão merecer prioridade a serem encaminhados à Assembleia? Bom, Prisco, o que nós temos hoje, na verdade, é vontade de executar, né, as ações que o governo já conseguiu construir. A nossa arrecadação, o Estado está saneado, nós pagamos as nossas dívidas, estamos investindo com recursos próprios dos catarinenses. Então, eventualmente, a gente vai ter que ter uma autorização legislativa para fazer esse ou aquele movimento, ajustes, adequações no plano plurianual, na lei orçamentária, enfim. Mas, basicamente, o que nós dependemos da Assembleia para esse ano são essas duas mudanças que você elencou e acelerar os nossos repasses. Uma das propostas que nós temos é fazer repasses fundo a fundo das emendas parlamentares, dos convênios, para que destravem a transferência de renda para os entes municipais, como a gente tem feito, mas também para aquelas outras organizações que recebem recursos dos fundos estaduais. Então, esse é um outro projeto que deve aportar na Assembleia para desburocratizar o programa de descentralização de recursos. Já há previsão de uma primeira ida, depois do retorno a Brasília? Nós já temos uma demanda com o secretário André Mota, inclusive, para visitarmos o ministro da Saúde, para a gente retomar as ações que nós estávamos encaminhando, por isso que alguns estados frouxaram, né? A própria Santa Catarina mesmo, alguns leitos foram desativados, sem autorização, sem o de acordo do governo de Santa Catarina, cerca de 275 leitos de UTI foram desativados. Nós vamos continuar ampliando, porque nós precisamos ter uma reserva técnica, nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã, não temos uma bola de cristal. Então, nós vamos trabalhar com o mais para que a gente não tenha prejuízos, vidas humanas. E isso a gente precisa pactuar com o governo federal, porque eles precisam remunerar esses leitos. Nós temos que definir também no estado de Santa Catarina, pós-Covid, quais os leitos que vão permanecer. Isso tem que ser pactuado também lá em Brasília, para que o governo remunere, e enquanto não remunerar, é o governo do estado que vai bancar esses leitos, por isso nós vamos afiançar aos hospitais filantrópicos, aos hospitais que estão na política estadual, que a gente possa garantir e depois viabilizar as cirurgias eletivas. Nós temos 2 anos aí de fila represada das cirurgias eletivas. Nós precisamos fazer com que as pessoas nasçam nas cidades onde elas vivem, ter maternidade para não precisar viajar para nascer em outro lugar. Enfim, nós temos vários projetos muito importantes que Brasília, obviamente, vai nos apoiar. Vai buscar uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro, governador? Naturalmente, assim, quando isso for possível, viabilizado, nós estaremos com o presidente sem qualquer dificuldade. Esta semana, semana que vem,
eu costumo dizer que o nosso relacionamento também depende muito dos ministros, né? Então, não é só o presidente, obviamente, há uma liturgia do cargo, a demanda que é para um presidente da República, eu só imagino uma vez que eu estou sentado nesta cadeira. Por outro lado, semana que vem nós devemos receber o ministro da Educação, vamos acompanhá-lo aqui. Tem turismo também aqui, Isso né? também. Então, o relacionamento com o governo federal se estabelece através, especialmente, dessas pastas. Agora, buscar uma reaproximação com Jair Bolsonaro? Eu penso que não há um afastamento. Acho que a relação, o governo federal tem tido uma relação adequada com o nosso governo. Nós não tivemos nenhuma negativa em nenhum ministério, somos muito bem atendidos. O aspecto político é uma outra questão, né? Que aí tem que se pensar, e hoje eu não paro para pensar no aspecto político, quando se fala em reaproximação, traz muito assunto em voga o aspecto político. Eu não tenho parado para pensar em política porque, de fato, a gente teve 2 anos, principalmente o último ano, muito conturbado, com muitos desafios, muitas pandemias, como a gente costuma dizer. Então, eu estou focado muito na gestão do nosso Estado, nas entregas que nós temos que fazer para os catarinenses. Continua no PSL, partido que o elegeu? Eu estou no PSL, já tive até convites, enfim, para outros partidos, mas é um assunto que eu ainda não defini e não deliberei com um grupo, né, político que também me auxilia, me orienta. E eu acho que a gente precisa superar esses desafios que nós temos hoje por conta dos últimos acontecimentos, deixar o Estado tranquilo em termos de gestão para depois pensar em política. A política está em segundo plano. A reeleição está no radar de Carlos Moisés em 2022? Esse é um assunto que também a gente não tem discutido, né? O meu foco hoje é gestão, é terminar bem este mandato, e o futuro da política vai depender de uma série de questões que a gente vai ter que ir avaliando no meio do caminho. Outra questão seguinte, Jair Bolsonaro tem mostrado assim uma proximidade muito grande com o senador Jorginho Melo. O fato da eventualidade ou até da probabilidade de não receber o apoio do presidente numa eventual reeleição, isso lhe faz ficar refratário à ideia de uma recandidatura? Eu penso que não. É uma questão que nós não deliberamos ainda, se serei candidato e a que serei, mas, ao mesmo tempo, eu penso que a política ela se estabelece de forma local. Santa Catarina tem uma política muito própria, né? Tem estruturas partidárias, tem grupos partidários muito bem definidos, a gente pôde ver isso agora, né? Nestas batalhas que nós vivenciamos, e a política local é que vai, especialmente as entregas para os catarinenses, que são os nossos juízes, é que vai definir Agora, o que vai acontecer na eleição. O governador falou ali, a que vou disputar? Poderia disputar um outro mandato eletivo que não de governador, ao Senado, por exemplo? Por isso que eu não tenho discutido essa questão, porque eu não defini ainda o que vou fazer, né? Mas todas essas possibilidades estão à mesa. Porque isso exigiria a renúncia em abril do ano que vem, né? Exato. Mas essa é uma possibilidade que a gente não tem discutido ainda, né? O que será feito? Agora, além de Jorginho Melo, Gelson Merizzi, que foi seu adversário no segundo turno, os dois atuaram fortemente nos bastidores para lhe caçar. O que o senhor diria para eles depois do revés que acumularam? Bom, eu sou um governador que pegou aí essa pandemia, né? Então, só esses 27 governadores e um presidente da República e os nossos mais de 5.000 prefeitos brasileiros viveram essa realidade. Mas, além disso, as pessoas costumam brincar comigo que eu estou disputando a eleição em 4 turnos, né? E venci agora o 4º turno da eleição. O que acontece é isso, nós chegamos com muita força, né? A força da sociedade catarinense, com mais de 71% dos votos dos eleitores, e estamos transformando a gestão do nosso Estado. Então, isso nos deixa muito tranquilo, né? Para perceber que forças antagônicas, que queiram, de fato, não pela via da urna, disputar, né, com o governo esse espaço, eu penso que esse espaço tem que ser disputado de forma democrática, com o voto popular. Então, eu fico tranquilo quanto a isso. Realmente, esses movimentos não nos agradam, né? Mas o governo do Estado ele deve ser alçado, o cidadão deve ser alçado através do voto popular. Os 4 maiores partidos de Santa Catarina, 3 já estão no governo, PP, MDB e PSD. Tentar atrair também o PSDB, os tucanos? Uma possibilidade, né? Nós temos parceria dentro da Assembleia Legislativa com os 2 deputados que ali estão, são deputados bastante atuantes no PSDB e que têm nos apoiado, foram base do governo, e acreditamos que continuarão conosco, certamente, nessa caminhada. Há espaço para todos, eu acho que essa é talvez
a grande matemática, o xadrez que nós vamos precisar desvendar na política, de como a gente consegue manter o governo coeso, mesmo com a proximidade de um ano de eleição. Muito bem. Agora, para fechar, a última pergunta que eu lhe faria é o seguinte: sai de todo esse episódio com rancor, com mágoa, ou com sangue nos olhos, ou com mais apetite para governar? Como é que seria isso? Com mais apetite para governar, certamente. Eu tenho dito que eu resolvi não me amargurar, olhar para frente. Eu sei que sofri injustiça, eu, minha família, essa exposição toda, mas, ao mesmo tempo, nós não temos tempo para lamentar, como eu tenho dito. Eu vou... recuperar o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido, cumprir a missão que a sociedade e os catarinenses me deram. Muito grato, governador, muito grato pela sua presença aqui no SCC, mas você que está nos acompanhando, pegue o seu celular, vá lá no QR Code e dê uma clicada para continuar assistindo mais 12 minutos com o governador Carlos Moisés no portal SCC 10. Para você que nos acompanhou até aqui pela televisão, um forte abraço e até o próximo sábado. Até lá.
Muito bem, ponto e contraponto. O entrevistado de hoje é o governador que reassumiu ontem Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. É a primeira entrevista exclusiva logo após a primeira reunião do colegiado realizada nesse sábado. Você não pode perder informações interessantes. Contamos com a sua audiência. 19h20. Até lá.